Graça e paz, queridos irmãos, que Deus esteja abençoando grandemente as nossas vidas, que o Senhor continue a fazer morada em nossos corações, eternamente. Estamos dando abertura ao mês da família e queríamos trabalhar nesse dia com o tema o cuidado com a família. O desejo nosso é que essa mensagem possa chegar aos corações de cada um de vocês e que a vida de vocês e a família de vocês sejam grandemente edificadas por este dia. A Bíblia é um livro que tem nos ensinado muitas coisas. Basta você procurar e Deus vai te mostrar na Bíblia como devemos proceder. E eu queria ler a passagem de 1 Samuel, lá no Antigo Testamento, o capítulo 2 de Samuel, o versículo de 22 ao 26. E ele diz assim para nós: Ora, Eli, que já era muito velho, ouvia tudo o que seus filhos faziam a todo Israel, de como tinha relações com as mulheres que serviam à porta da tenda da congregação. Então ele lhe disse: Por que faz tais coisas? Ouço de todo este povo os vossos malefícios. Não, filhos meus, não é boa a fama que ouço entre o povo do Senhor. Pecando o homem contra o próximo, os juízes o julgarão. Pecando, porém, o homem contra o Senhor, quem intercederá por ele? Mas não deram ouvidos à voz de seu pai, porque o Senhor os queria matar. E o menino Samuel crescia em estatura e em graça diante do Senhor e dos homens. Vamos agora para 1 Samuel 4, do 17 ao 22, que diz assim: Respondeu que trazia as notícias. Israel fugiu dos filisteus e houve grande matança entre o povo. Além disso, também teus 2 filhos, Ofni e Finéias, foram mortos e a arca de Deus foi tomada. Fazendo ele menção da arca de Deus, Eli caiu da cadeira para trás, ao lado da porta, quebrou o pescoço e morreu, pois era homem velho e pesado. Havia ele liderado Israel durante 40 anos. Estando sua nora, a mulher de Finéias, grávida e próxima ao parto, e ouvindo as novas de que a arca de Deus era tomada, e de que seu sogro e seu marido eram mortos, encurvou-se e deu à luz, mas foi dominada pelas dores de parto. Na hora que ia morrendo, disseram as mulheres que estavam com ela: Não temas, tiveste um filho. Ela, porém, não respondeu, nem fez caso disso. Chamou ao menino Icabode, dizendo: Foi-se a glória de Israel. Isso porque a arca de Deus fora tomada, e por causa do seu sogro e de seu marido. Disse ela: Foi-se a glória de Israel, pois foi tomada a arca de Deus. Que o Senhor aplique esta palavra em nossos corações. Oremos ao Senhor. Querido Deus e eterno Pai, eu quero agradecer ao Senhor por este dia, agradecer ao Senhor pela Tua palavra, suplicando, Deus, que Teu Espírito Santo, Deus, nos conduza nesta reflexão e que as vidas, Deus, sejam edificadas para louvor da Tua glória. Deus, que diminua o Teu servo nesse momento e que o Senhor cresça. E que, ó Deus, a palavra do Senhor chegue a cada coração que ouvirá esta mensagem. Eu peço ao Senhor, meu Deus, e te agradeço, meu Senhor, em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém. Queridos irmãos, o tema que eu escolhi para falar neste dia, é a abertura ao mês da família, o cuidado com a família. Eu trouxe um relato bíblico de um texto conhecido por todos nós, que é da família de Eli. Esse texto, capítulo 2, começa com a oração de Ana,
pedindo a Deus que lhe desse um filho, porque ela não tinha essa graça ainda de gerar um filho. Na sua oração, ela orou de tal forma que Eli, sacerdote, achou que ela estava embriagada, que os seus lábios balbuciavam. E ela disse que não estava, que ela estava chorando, clamando a Deus por um filho, e disse que se ele desse um filho a ela, filho um homem, que ela consagraria ao Senhor. O nome dele foi Samuel. Mas nós vamos trabalhar com relação a Samuel aqui. Nós vamos trabalhar com a família de Eli. E interessante, irmãos, que nós precisamos ter em mente todo o cuidado e toda a atenção devida. E ainda digo a todos vocês, com relação à família, ainda digo a vocês que isso é muito pouco ou quase nada. E a depender de como nós medimos esse cuidado, essa responsabilidade nossa, poderá trazer resultados positivos ou resultados negativos para o futuro. Nós sabemos que a família, todos nós sabemos que a família é uma instituição criada por Deus para viver bem, compartilhando entre si tudo que traga edificação para o lar, como por exemplo, uma comunhão, uma confiança mútua entre si, sempre buscando a melhora do relacionamento para que haja um crescimento espiritual no lar, e que essa família aprenda a respeitar, a honrar e a louvar a Deus, que é o Criador da família. Porque Ele, sendo o Criador, e quando Ele institui a família, Ele também irá sustentar, manter essa família. Porque se assim Deus não o fizer, certamente, irmãos, ninguém sobreviveria. Então Deus, como Criador, Ele é também o nosso sustentador e o nosso mantenedor. Então é de grande responsabilidade dos líderes da família, do cabeça do lar, levar aos filhos este conhecimento, para que eles não sejam enganados. E eu queria tratar desses 3 personagens bíblicos, apesar de ter outros personagens como Samuel, como Ana, como a esposa de Finéias, o filho que foi gerado. Eu queria tratar apenas desses 3 filhos, desses 3 personagens, que é Eli, Ofni e Finéias. Eli era o pai da família. Ele era um juiz e era um sacerdote e julgou Israel por 40 anos. Era um homem crente e tinha muitas responsabilidades com o seu trabalho e também com a casa do Senhor. Entretanto, o comportamento dos seus filhos em não honrar a Deus, o Criador, trouxe punição severa para Eli e para toda a sua família e sua descendência, não havendo mais sacerdote na sua linhagem. Vejam, irmãos, o quanto perdemos quando não honramos em nosso lar ao Deus Criador e nossos filhos não seguem, às vezes, pelo mau exemplo dos pais. Os filhos de Eli, Finéias e Ofni, apesar de serem sacerdotes que vinham da linhagem de Arão, eram profanos, desprezavam o culto a Deus, viviam da imoralidade, faziam o povo tropeçar e, por fim, não ouviam conselhos. Ou seja, continuavam praticando as mesmas coisas. É lógico que ele estava plantando algo para colher no futuro. Por isso que ele diz para eles: se vocês pecarem contra os homens, o juiz vem e defende vocês.
Mas se vocês pecarem contra Deus, quem vai defender vocês? Ou seja, Deus é o supremo juiz. Ninguém pode vencer com relação a Deus, porque Ele conhece todas as coisas e conhece todos os corações. Por que tudo isso aconteceu, queridos irmãos? Exatamente os erros que infelizmente têm sido cometidos nos dias de hoje em muitos lares. Ou seja, os erros que aconteceram no passado também vêm acontecendo nos dias de hoje em muitos lares. Eli tinha responsabilidade com o trabalho e com a obra de Deus, mas era ausente na presença dos filhos. Era omisso com o que eles faziam, conveniente e passivo com seus filhos, para corrigi-los dos seus erros e levá-los verdadeiramente a um arrependimento e uma conversão ao Senhor seu Deus. Ele descuidou dessa parte, sendo ele o cabeça do lar, o responsável a prestar contas a Deus pelos seus filhos. Toda família precisa, irmãos, ter no seu lar, ou precisa que o seu lar seja um lugar de transformação de vidas e não de deformação de vidas. É o primeiro lugar onde nós vivenciamos todas as coisas e aprendemos todas as lições de como ser uma pessoa diferente e com caráter, um caráter dentro das bases de Cristo Jesus, nosso Senhor. Nós precisamos entender, se não nos preocuparmos com isso, a nossa família pode ser um pedaço do céu ou uma antessala do inferno. É responsabilidade do pai o cuidado das famílias. Quando nós deixamos de cuidar da família, nós estamos deixando de fazer aquilo que Deus nos outorgou a fazer, que é segurar sobre os nossos ombros essa carga, que é cuidar dos filhos, ensinando ele a palavra do Senhor. Se você não cuida da sua família, ou se você não se preocupa com isso, ela pode vencer um pedaço do céu ou uma antessala do inferno. Eli morreu, assim como também morreram seus filhos, em cumprimento à palavra do Senhor. Ele já era velho, pesado de idade, e quando recebe a notícia que a arca de Noé tinha sido levada, diz que Israel fugiu, ele cai para trás, bate a cabeça e quebra o pescoço e morre. Toda a linhagem sacerdotal que passava de Eli, ela foi eliminada. Está lá em 1 Samuel, capítulo 2, do 29 ao 34. Peço que vocês que leiam em casa, porque nós não temos tempo para fazer essa leitura. Samuel 2, de 29 ao 34. Deus tinha prometido aos descendentes de Arão, como nós falamos no início, que estes sempre seriam sacerdotes. É uma promessa de Deus em Êxodo 29, 9. E ele havia confirmado essa promessa por meio de juramento, número 25, 15. Em razão da flagrante desobediência, a casa de Eli perderia o direito à sua posição, exatamente por causa do pecado de seus filhos e pela falta de correção do seu pai. Vocês têm condições de medir a responsabilidade que está sobre os nossos ombros? Vocês estão percebendo o quanto o pai, ele é responsável e ele prestará conta a Deus dos seus filhos? Nós precisamos ter cuidado, irmãos, e muito cuidados, porque nós não lutamos contra a carne, contra sangue, mas contra a potestade, contra o espírito da maldade. E às vezes o que vem acontecendo nesses dias, inclusive nesses dias de reclusão, que todos estão em casa, as famílias parecem que não estão, muitas famílias não estão se sentindo bem com isso.
não entende os propósitos de Deus. E às vezes o estresse, a ansiedade, tira a paz no lar. E é marido brigando com esposa, a esposa brigando com o esposo, filhos brigando com os pais, filhos brigando entre si, filhos desobedecendo. Irmãos, vigiem. Deus, Ele quer salvar a família. Não deixe que isso aconteça. Você não está brigando com seu marido, com seus filhos. Os irmãos não estão brigando entre si, mas há uma luta por trás disso espiritual. A Bíblia diz que o diabo veio para matar, para roubar, para destruir, mas Deus veio para que tenham vida e vida em abundância. Então a intenção do diabo, de Satanás, é destruir a família, que foi a primeira instituição criada por Deus. Ele tem inveja, tem ciúme. Vigie, queridos. Não deixe que esse período em que você está em casa torne uma aflição, uma angústia, mas que transforme isso em paz. Busquem Deus. É importante sabermos que Deus não muda a família para mudar você. Ele muda você para você mudar a família. É responsável sua. A responsabilidade é sua. Ele te mudou para você mudar a família. Infelizmente, foi o que não aconteceu com o sacerdote e juiz Eli. E quando Deus muda você, Ele se importa com a sua família, que é de sua responsabilidade e pela qual irá prestar contas a Deus. E as consequências disso são desastrosas. Não brinque com Deus. Deus não se deixa escarnecer. Deus é um fogo consumidor. Ele é amor, mas também Ele é justiça. E Ele fará justiça, porque Ele é Deus. Os filhos de Eli morreram no auge da sua masculinidade. Nós olhamos para os dias de hoje e vemos quantos jovens têm morrido, quantos jovens têm sido assassinados, mortos, desprezados, simplesmente porque a família não cuidou. Eu gosto muito do versículo, admiro bastante o versículo de Provérbios 22:6, que diz assim: ensina o teu filho no caminho que deve andar, mesmo até envelhecer, não desviará dele. Irmãos, eu costumo dizer, e vou repetir, o filho se desvia quando ele não é bem criado, quando ele não é bem ensinado, quando ele não é bem doutrinado. Então ele se desvia. E nós precisamos ter cuidado com a nossa responsabilidade. Porque quando nós falamos e ensinar os filhos, muitas pessoas desassociam algumas coisas. Desassociam estar presente. Desassociam fazer acompanhamento para ver o seu desenvolvimento. Deixa ou esquece a disciplina corretiva, que é de extrema necessidade. Não dá atenção devida. É desatencioso. Não gera um relacionamento de confiança. E por fim, esquece o amor fraternal. Como esse filho vai continuar até envelhecer sem desviar dos caminhos de Deus? Quem tem que dar conselho aos seus filhos, quem tem que orientar os seus filhos, são vocês, pais. E a responsabilidade maior é do varão, que é o cabeça do lar. A mulher é a disjutora, ela auxilia, mas a responsabilidade é do pai. Deus deu essa responsabilidade ao pai. E quando vocês deixam de fazer esse papel, torna-se desatencioso, não se preocupa em ver o crescimento, não acompanha isso, despreza, não dá disciplina devida, vocês estão entregando seus filhos ao mundo, e os mundos vão devorar seus filhos, vão destruir seus filhos, vão matar seus filhos, porque vocês não estão fazendo o papel de vocês. Parabéns para todos aqueles que estão fazendo isso, cuidando dos seus filhos, dando atenção, seguindo, acompanhando. Mas quero dizer aqui que ainda há tempo de recomeçar, voltar atrás, ver onde errou, buscar o filho, sentar com ele, ter uma conversa aberta com seus filhos.
Dizer para ele: meus filhos, eu errei. Admita o seu erro. Peça perdão aos seus filhos. E diga: eu preciso que vocês tomem uma nova decisão. O caminho que vocês estão seguindo é de morte. A Bíblia diz que há caminho para o homem que parece perfeito, mas o final é de morte. Ensine os seus filhos a fazer a vontade de Deus. E para concluir esta reflexão, cuide de sua família como fosse e é a coisa mais preciosa que Deus lhe deu nesta terra, que Deus lhe deu neste mundo. Cuidando da família, cuidando de sua família, você estará obedecendo a Deus, e seus filhos não serão maldição, mas serão bênção, e não desonrarão a Deus, irão a honrar, respeitar, reverenciar a esse Deus Criador. Então eles serão bênção tremendas na mão do nosso Senhor. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude a compreender esta palavra, que Deus desperte em nossos corações. Vocês que têm filhos desviados do Evangelho, vocês que ainda não fazem parte da família de Cristo, pensem, leiam esse texto, reflitam nesse texto, leiam do capítulo 2 ao capítulo 4 todinho, para que vocês entendam. Ali, Ana orou por um filho e disse que consagraria esse filho ao Senhor. Esse filho chama Samuel, que foi um grande sacerdote, profeta do Senhor. Samuel, ela entregou na mão de Deus, e ela deixou Deus cuidar dele, e ele foi bênção até a sua morte, até a sua velhice, e não se desviou do caminho de Deus. Então, quando nossos filhos desviam, é porque houve uma falha nossa, seja de desatenção, seja de cuidados maiores, seja de uma falta de disciplina. Talvez deixamos eles à vontade, damos tudo o que eles querem e outras coisas mais. Continuaremos, irmãos, falando de família no próximo domingo. Que Deus abençoe grandemente. Vamos orar ao Senhor. Que Deus Pai, Deus querido, obrigado por este momento, por esta reflexão. Pai, que essa mensagem do Senhor seja conduzida pelo Teu Espírito Santo e chegue ao coração de cada pai de família que vai estar ouvindo, e que eles guardem esta palavra nos seus corações, que eles reflitam e que o Senhor faça resplandecer sobre eles a Tua palavra, para que eles, ó Deus, compreendam a sua responsabilidade e saiba que prestarão contas ao Senhor. Pai, eu Te agradeço por este dia. Oro ao Senhor, em nome de Jesus, Teu Filho, que vive e reina hoje e eternamente. Amém. Que Deus nos abençoe. Glória a Deus.